advogada preocupada com a proteção aos direitos fundamentais. Criou uma startup, ganhou um prêmio e hoje não para de dar mentorias pelo país. Em seus 10 anos de profissão como advogada, Bruna Andrade dividia seu tempo entre advogar e dar aulas. Depois do mestrado, em que reuniu um aparato de informações sobre a falta de proteção e amparo aos direitos LGBTs, ela criou uma plataforma online chamada Bicha da Justiça, em que oferece informação ao público direcionado e capacitação aos advogados para atuarem nesse nicho de mercado. Bicha da Justiça, ela é uma startup que é uma spin-off de outra startup que eu lancei em 2017, que se chama Meu Advogado Online. O spin-off é uma retirada de uma startup, né? E ela surgiu através de uma necessidade que nós identificamos de segmentar o mercado, né? Porque o Meu Advogado Online ele se propunha a atender o mercado jurídico como um todo, e aí nós identificamos que pelos recursos humanos e financeiros que nós tínhamos, isso não era possível, e aí nós decidimos nichar. E dentro da possibilidade de nichar, a escolha do mercado LGBT, do público LGBT, se deu muito por identificação, mas principalmente porque a gente compreendeu que de todo o mercado jurídico brasileiro, de todas as especialidades que existem, a população LGBT é a que está mais afastada do acesso à justiça em relação à população de um modo geral. Qual é a questão mais difícil de se lidar nesse processo envolvendo esse público LGBT e o campo da justiça? No caso dos direitos homoafetivos, você não tem legislação específica para regulamentar ou proibir, né, condutas homofóbicas, por exemplo. E aí todo o reconhecimento desses direitos se dá através de decisões judiciais. Então, se já é difícil para o brasileiro compreender uma lei, né, por causa da linguagem, por causa da distância que existe entre o cidadão comum e o judiciário, para a população LGBT é ainda mais difícil em razão dessa construção recente e porque não há lei, e sim decisões judiciais. A gente conseguiu identificar que quase 80% do público LGBT que sofreu qualquer tipo de discriminação deixa de procurar um advogado com medo de ser revitimizado, ou seja, de encontrar um profissional que também seja homofóbico, que não vai compreender a dor dele, que não vai conseguir defendê-lo da forma adequada. Então isso afasta ainda mais o acesso à justiça, porque o profissional que leva o acesso à justiça, né, que facilita essa acessibilidade, é justamente o advogado. Daí a importância do Bicha na Justiça, porque você me falou que trabalha com informação e acesso. Exatamente. A gente trabalha em 2 pilares, né? O primeiro pilar é de gerar a informação para o público, ou seja, existem esses direitos, você não tem conhecimento, mas existe. Só que depois que a população toma conhecimento de que existem esses direitos, é preciso criar mecanismos para que algum advogado entre com as demandas para eles, né? Bata na porta do judiciário, dizendo que houve um direito violado e pedindo, né, para o judiciário o reconhecimento desse direito. Então, nesse segundo momento, o que nós fazemos é captar advogados engajados com a causa, que queiram trabalhar com o público LGBT e prepará-los para o atendimento a essa comunidade específica, para que não haja qualquer tipo de possibilidade de LGBTfobia na plataforma. Você diria que essa é a questão mais difícil? Sem sombra de dúvidas, uma das mais difíceis, porque não é fácil encontrar profissionais que estejam dispostos a sair do tradicionalismo, do mercado extremamente tradicional que é o jurídico, para poder, entre aspas, inovar com o atendimento de um público que é ainda muito estigmatizado e que, de certa forma, coloca esse óbice no atendimento. Então, é difícil se encontrar profissionais que tenham esse olhar humano, esse é o primeiro ponto, e além do olhar humano, que, de fato, compreenda a dor do cliente e apresente uma solução para ele que
resolva o problema que ele está vivenciando. E como foi montar a mentoria? Foi uma decisão para a gente extremamente difícil. Então hoje está eu e minha sócia Flávia, começamos pelo Espírito Santo, né, rodando, e a proposta é, primeiro, conhecer o mercado, de fato, porque o Brasil é muito grande, né? E eu falo que a realidade do público LGBT em Minas não é a realidade do público LGBT no Espírito Santo, que não é a realidade do norte do país. Então, ter esse contato primeiro com o público real, né? Saber o que o público LGBT capixaba vivencia de dor de fato e se essa dor retrata o que o público de Minas vivencia. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é a mentoria, né? Porque eu falo que nós tivemos muita dificuldade de modelar a primeira startup, que foi o meu advogado online. Nós gastamos muito dinheiro e tempo tentando construir uma solução que o mercado não aceitou. E por quebrar muita cabeça e por perder muito tempo, a gente enxergou, tanto eu quanto ela, que a gente precisava retornar para a sociedade o conhecimento que nós adquirimos modelando essas duas startups.